chá tá pronto. Quentinho. Bom dia, gente. Só na preguicinha. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto, são 8h13 da manhã, faltam 2 minutos para começar minhas aulas. Sejam muito bem-vindos ao vlog. Hoje é o primeiro dia de aula do meu 9º semestre, ou seja, o primeiro dia de aula do meu último ano, e eu considero o último ano do curso de psicologia o mais importante. Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas esse é o mais importante. É quando eu começo os atendimentos, é quando eu começo o estágio supervisionado. Então, eu não vou ter estágio supervisionado hoje, vou ter aula normal, mas eu quero registrar esse momento e vocês vão me acompanhar nesse período. Então, vem comigo que eu vou mostrando como vão ser as semanas, eu vou trazer as reflexões que eu vou tendo durante as aulas. E é claro que eu não posso falar nada a respeito dos atendimentos, porque existem questões éticas aí, mas eu sempre posso trazer reflexões que eu descubro ao longo da semana, que eu vou percebendo sobre essa prática. Olha quem tá assistindo a aula comigo. Assistindo aula comigo nada, né? Dormindo o tempo todo, mas sempre no pé. Gente, aqui, aproveitando que eu tô em intervalo, hoje tá sendo aula principalmente para mostrar cronograma, plano de ensino, então tá aqui o cronograma de como vão ser as aulas. Minhas aulas esse semestre vão ser remotas, então eu aproveito para fazer caderno digital nesse período, apesar de adorar o caderno à mão, eu tô usando o caderno digital enquanto assisto aulas remotas, que eu acho mais fácil de acompanhar a matéria. E aí eu faço assim, eu separo a tela em 2, né? E aí, enquanto a aula tá acontecendo aqui, eu vou fazendo as anotações aqui no meu caderno. Meu caderno já tem um layout pronto. A disciplina de hoje é intervenção em situações de risco. E aí, tem aqui todo o layout prontinho que eu fui criando. E eu vou fazendo assim. Hoje eu tô basicamente só com essa tabelinha aqui do cronograma, porque hoje é só a apresentação de cronograma. Semana que vem que realmente começa. E aqui eu já separei esse bloquinho, que é lá da Tokstok. Separei ele para fazer meu planejamento semanal, para saber como é que vai ser a minha rotina. Esse semestre eu tenho 3 disciplinas fixas e eu vou ter esses horários aqui para encaixar o meu estágio supervisionado, que eu ainda não sei quais vão ser os horários. Quarta-feira eu vou descobrir. E aqui um dia de horário que eu dou aula de dança. Mais tarde essa semana eu mostro para vocês fazendo esse planejamento aqui. Seguimos, mesma coisa, sempre a garrafinha de água, né, gente? Hoje, quarta-feira, já aproveitei, já dei um mergulho ali, tô tomando aqui um solzinho pra vitamina D. Ontem era isso aqui que eu tava fazendo, tá sem os títulos ainda, eu deixei os títulos a lápis porque eu vou fazer aqueles títulos bonitinhos de caligrafia, mas é o meu resumo. Quando eu terminar de fazer eu mostro pra vocês. É todo o meu resumo dos fundamentos de terapia cognitivo-comportamental. E aí aproveitei aqui também para dar uma revisada em alguns conteúdos de rascunho que eu passei para cá. E também estava aqui com o meu Kindle lendo um livro, que depois eu falo um pouquinho sobre ele para vocês. Hoje foi o dia da primeira reunião do estágio supervisionado. A gente só deve começar a atender mesmo daqui a 2 semanas. Mas hoje eles já passaram várias informações de como vai funcionar. E aí, sexta-feira, eu tenho outra reunião com eles, onde eles vão mostrar pra gente os documentos que a gente precisa trabalhar durante o estágio. Por enquanto, eu tô muito ansiosa, feliz que vai acontecer o estágio, mas eu tô bem nervosa também,
Mas faz parte da vida, né? Esse vai ser o nosso trabalho, realmente começar a atender as pessoas. Então eu tô muito feliz que finalmente a gente vai ter essa prática. E agora é mais o nervosismo mesmo de ter o primeiro atendimento como psicóloga. Hoje eu fiquei mais por conta de dar uma descansada, tomar uma vitamina D, também ter os meus estudos aqui. Mais tarde a gente conversa ou amanhã. Olha a lua nascendo. Bom, agora minhas coisas já estão ali. Tô pronta pra dar aula. Pra quem não sabe, eu sou professora de dança do ventre. E é isso, gente. Bora lá. Bom, gente, vocês me viram organizando aí. Como lá no curso, às vezes existe entre os alunos uma troca maior sobre como que a gente se organiza, né, para a faculdade, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui estão só essas atividades que estão fixas da faculdade, que eu já sei que estão. Tem algumas que eu preciso ainda de resposta, por exemplo, eu acho que a minha supervisão vai ser nesse horário, mas eu ainda não sei, lá do estágio, então eu preciso esperar um pouco para poder saber. E aí, a partir dela, eu vou saber de outros horários que vão ser fixos, e só depois desses horários fixos eu vou conseguir ajustar outras coisas que podem ser flexíveis, como o horário da academia, meu trabalho. Só depois de saber essas atividades fixas é que eu vou poder realmente terminar de organizar meu planejamento semanal. Até coloquei aqui algumas coisas que eu ainda preciso acrescentar. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também é como é que eu me planejo com relação às atividades que eu vou ter ao longo do semestre. Então eu agora tenho nesse período, principalmente nesse período de pandemia, que eu estou tendo as atividades remotas, eu prefiro ter praticamente tudo no online, né? Porque já fica tudo aqui. Então eu tenho esse calendário que eu uso no próprio Word. Se eu criar aqui um documento novo, ele é um template do Word. E aí você procura aqui, por exemplo, o meu que está em inglês eu digito calendar, mas se tiver em português, ele aparece aqui várias opções de templates de calendários que você pode usar. O que eu uso é esse aqui. Esse Hummingbird 12-month calendar, que ele é organizado a semana de segunda a domingo, mas também tem essa opção aqui de começar no domingo e terminar no sábado. Claro que no meu aqui, eu já tirei o que tinha pra cima, porque eu tô no segundo semestre, eu usei semestre passado, e aí já tirei. E agora eu vou organizar aqui, nesse calendário. No caso, eu editei as letras também, tá? A fonte tem essa opção. E agora eu vou colocar aqui no calendário, porque eu sou mais visual. Então eu vou pegar aqui os cronogramas das matérias, das 3 matérias que eu tenho e do estágio. Vou passando lá pelas datas, né, nos cronogramas, vou conferindo as atividades. E as atividades importantes eu vou colocando aqui. Bom, gente, é isso, terminei. Aqui eu vou pintando os dias que já passaram, então como hoje é sábado 21, eu já pintei aqui até domingo, porque não tem nenhuma atividade aqui. E aqui eu vou preenchendo com códigos mesmo, do nome da matéria e que vai ter aqui uma atividade. E embaixo eu preencho explico melhor o que é a atividade, se ela é em sala de aula, se ela é em grupo. E aí eu vou selecionando uma cor para cada matéria. Então, por exemplo, políticas públicas em saúde é roxinho, intervenções em situações de risco é verde, estágio laranjinha e assim por diante. Eu gosto de fazer assim justamente porque eu consigo visualizar que semanas que eu tenho atividades que vão estar muito juntas, se tem alguma semana que eu vou estar mais apertada. Esse semestre particularmente eu estou bem tranquila com relação à quantidade de com relação à quantidade de trabalhos numa mesma semana, justamente porque o número de matérias é pequeno, apesar de que o trabalho, por exemplo, do estágio vai tomar muito tempo, em geral, né? Mas eu não vou me sentir provavelmente tão afogada com relação a excesso de trabalhos numa mesma semana, né? O máximo que eu encontrei aqui foram 3 atividades numa mesma semana, mas nada tão apertado assim. Acho que vai ser tranquilo, aparentemente, mas eu gosto de me organizar assim porque eu sou mais visual, então eu consigo me preparar melhor para como vai ser o semestre.
Bom dia! Bom dia, Viorinha. Vamos tomar banho hoje? Bom dia, gente! Como eu falei aquele dia, ainda tô me adaptando com esse processo de vlog. Essa semana, particularmente, foi uma semana de adaptação entre ir entendendo mais ou menos como que vai ser a minha semana. E ainda assim, eu nem sei, porque só na semana que vem é que eu vou realmente saber como vão ser os meus horários. Na verdade, eu vou ficar um tempo ainda sem saber exatamente como vão ser os meus horários, porque primeiro eu preciso saber quando vai ser o horário da minha supervisão, depois eu vou receber a lista de pacientes, e aí só então é que eu vou saber quais vão ser os meus horários de atendimento. Então, assim, eu fico um pouco agoniada de não saber ainda quais vão ser os meus horários, mas faz parte do processo. Mas eu sei que meu planejamento semanal ainda vai demorar um pouquinho para ficar mais sólido, digamos assim. Enfim, meu fim de semana vai ser basicamente cuidar um pouco da casa, que acabou ficando negligenciada durante essa semana. Fazer uma tarefa do estágio, uma tarefa teórica do estágio que ficou faltando. Também assistir um pouquinho de série, né? Dar uma descansada é importante. Essa semana eu queria conversar sobre uma coisa rapidamente e de uma maneira, inclusive, bem superficial, porque eu não vou ficar me aprofundando nesse assunto, até porque eu não tenho muitos estudos sobre o tema. Teve um dia essa semana que vocês viram aí que eu ganhei bolo. Ganhei um bolo lindo, inclusive tava delicioso, lá da Maria Amélia. E em seguida, pouco tempo depois de comer o bolo, eu fui pra academia. E eu postei isso nos stories, né? Por uma coincidência, acabaram sendo 2 stories seguidos. Um mostrando que eu tinha ganhado o bolo e o outro me mostrando na academia. Um pequeno número de seguidores, na verdade 3 pessoas, acabaram me respondendo fazendo uma associação entre esses 2 stories, com algum comentário do tipo, bom, depois de comer esse bolo, eu também teria corrido pra academia. O que eu achei muito estranho, porque eu não fui pra academia porque eu comi o bolo, né? Eu fui pra academia porque eu naturalmente vou pra academia sempre por milhões de outros motivos, né? Melhorar meu bem-estar, etc. E eu achei estranho porque eu não teria feito essa associação. E eu fiquei pensando, como que essas pessoas estavam se relacionando com o comer e o fazer exercício? Porque por mais que depois elas tenham justificado, eu até falei isso com elas, e elas tenham justificado por razão X ou Y de terem falado isso, eu entendo que se você faz essa associação é porque em algum lugar seu isso existe. Se isso não existisse em você, você nem faria essa associação, se você já tivesse trabalhado essa questão. Aquilo me incomodou muito e foi justamente o que eu falei para as pessoas. Mas aí vocês estão me dizendo que vocês estão colocando o exercício físico como uma punição para o ato de comer? Oi? Gente, eu acho muito delicado quando a gente coloca a situação dessa forma. Porque, número 1, a gente tá colocando que a gente tem que comer com culpa. Que comer não é uma coisa natural do ser humano. Gente, comer é algo que dá prazer e é algo que é extremamente necessário pra gente. Mesmo as pessoas que fazem jejum, elas precisam comer em algum momento. A gente precisa de energia. Eu até entendo que a gente não tem que estar comendo bolo o tempo todo, né? Que é bom você ter uma alimentação mais saudável, mas a gente não tem que comer com culpa. E se você coloca que depois de comer você tem que fazer alguma coisa para compensar, você já está me dizendo que aquela atitude de comer é algo ruim. O segundo ponto é colocar o exercício como uma punição para o ato de comer. E aí, de novo, muitas pessoas já têm dificuldade de fazer exercício por si, porque, né, nem sempre a gente quer, o corpo é mais preguiçoso, é melhor a gente estar relaxando e tal, e o exercício, às vezes, né, muitas vezes ele é justamente cansativo, ele exige bastante da nossa disciplina. Mas se você ainda coloca o exercício como uma punição para algo, você está me dizendo naturalmente que fazer exercício, que ir para a academia é algo negativo, é algo aversivo. E vai ser aversivo a uma outra coisa que deveria ser prazerosa. É uma reflexão bastante simplista aqui, porque existem diversas variáveis, tanto na questão do comer, porque existe o comer transtornado, etc., assim como o exercício. Mas eu queria só trazer essa ideia de como é que a gente está se relacionando com 2 coisas que são tão essenciais pra gente e pra nossa saúde, e colocando essas coisas como negativas. Eu entendo que principalmente baseadas em pressões sociais, pressões estéticas, né, do padrão de como a gente deveria ser, do que a gente deveria fazer. E eu me questiono também, pra onde que vai o nosso prazer? São 2 coisas que podem trazer inúmeros benefícios pra gente, e eu tô falando de comer de maneira geral, tá, gente? Não de comer bolo. Apesar de que comer bolo traz muitos benefícios porque a gente fica feliz.
Mas são duas coisas que são prazerosas, que são necessárias pra gente, pro nosso bem-estar, pra nossa saúde. E de alguma forma a gente tá colocando isso, a gente tá relacionando essas coisas com algo ruim. E aí pra onde vai o nosso prazer? Porque se a gente não consegue sentir prazer num simples comer bolo ou numa prática de exercício, e a gente precisa colocar essas duas coisas como coisas ruins, pra onde que começa aí o nosso prazer? Aí eu já começo a entender por que muita gente começa a ficar ansiosa, começa a ficar depressiva. Porque, gente, se coisas básicas a gente não pode fazer sentindo prazer, a gente precisa fazer com culpa ou como uma punição, como alguma coisa aversiva. Se a gente não pode se permitir gostar de uma coisa que é tão simples, imagina para coisas mais complexas, né? Aí começa a não sentir prazer mais em ter uma atividade de lazer, porque devia estar produzindo. Aí tudo o que dá prazer começa a trazer culpa e começa a incomodar mais do que trazer, de fato, um descanso, um entretenimento, o prazer em si, né? A diversão. E ai, gente, achei isso bem complexo. Tentei trazer essa ideia para as pessoas, acho que elas perceberam que existe uma problemática naquela associação que elas fizeram, mas pode ser que isso não faça nenhuma diferença na vida delas, ou pode ser que faça. Enfim, queria só trazer essa reflexão mesmo pra vocês, porque foi algo que eu fiquei pensando bastante. E é isso. Bom, esse vlog vai ficando por aqui, hoje é sábado. Amanhã eu também pretendo ficar mais por conta de alguns cuidados com a casa, adiantar um pouquinho algumas coisas da faculdade, fazer leitura de texto, essas coisas. E segunda-feira a gente retoma. Beijinho, tchau, tchau e até a próxima!